gostaria de chamar ao palco Maya Imberg, consultora da Economist Intelligence Unit, para falar um pouco do projeto de avaliação de democracia local feito aqui em Curitiba. Bom dia. My name is Maya. I work for the Economist Intelligence Unit. I'm based in London, and I'd just like to say thank you very much for inviting me. It's very delightful to join you all today. You know, that's such an interesting event. Num evento tão interessante, é muito difícil seguir com toda a paixão com a que o Pedro falou, mas eu vou tentar. Então, estou aqui hoje para lançar um projeto que nós fizemos com o Instituto Atuação. É um projeto piloto sobre a avaliação da qualidade da democracia local na cidade de Curitiba. E eu vou passar por alguns achados aqui no pouco tempo que eu tenho e como nós conseguimos fazer esse projeto determinado. Então, durante esse ano, nós trabalhamos com o Instituto Atuação para criar esse projeto piloto, que é um diagnóstico sobre a avaliação da qualidade da democracia local no nível da cidade. Então, o primeiro projeto piloto foi em Curitiba. Chamamos de índice, index, e ele, na verdade, está olhando a democracia local no campo, no chão. Estão olhando as práticas realmente atuais nas instituições, se as instituições são transparentes, se as leis estão sendo aplicadas, etc., cumpridas. Então, em primeiro lugar, a metodologia. Esse projeto surgiu de um outro índice no The Economist Intelligence Unit, que já temos durante um bom tempo, que é o Índice de Democracia. E temos um ranking com comparação de 165 países em relação às suas práticas democráticas. Então, esse projeto piloto foi realmente para pegar esse framework, essa estrutura, e levá-la a uma cidade local, nesse nível. Então, essa foi a base da estrutura. É óbvio que nós queríamos também ter outras metodologias, então, nós pensamos na inclusão de outras organizações internacionais, como International IDEA e Global Integrity, as metodologias deles também. Também elas fizeram parte dessa estrutura. Além disso, nós utilizamos 6 experts ilustres para trabalhar com questões técnicas no processo, para guiar o processo. E vocês podem ver que estão listados aqui, né? Alguns estão aqui, inclusive, hoje, então isso é ótimo. Então, o índice realmente é a soma de suas partes, nada mais, nada menos. Então, esse índice é a mesma coisa. Ele compreende 4 categorias. Vocês podem ver aqui as 4 categorias. E dentro de cada categoria, você tem uma série de indicadores ao lado direito aqui. E dentro desses indicadores também, nós fizemos várias perguntas. Então, para esse índice, nós fizemos 76 perguntas e, na verdade, é até bastante em relação ao índice. Em relação à espera, cada pergunta tem um peso igual, perdão. Então, cada indicador dentro de cada categoria também, em relação ao peso. E todas as 4 categorias têm um peso igual dentro do índice total. Nós fomos muito cuidadosos no processo de revisão para esse índice. Então, houve 3 rodadas de revisão, primeiro ELU, depois com atuação e depois com os especialistas do comitê de revisão também. Então, eu só quero mostrar alguns achados para vocês. Eu peço que vocês olhem o relatório na sua completude, no site do Atuação, por favor, que vocês possam ler na íntegra. E eu sei que a Atuação vai colocar os resultados no site também, em breve. Então, o que a gente encontrou em termos dos resultados de Curitiba? Vocês têm de ter em mente que uma média é provavelmente de 45 a 70, tá? De 100. Esse é um método que nós utilizamos.
para avaliar Curitiba. Então, se vocês olharem as 4 categorias diferentes, vocês podem ver que, em particular, há algumas áreas onde Curitiba está numa pontuação muito alta, que é governo local, transparência, responsabilidade, verificações, né, checks and balances, e participação política. E há algumas áreas que Curitiba já não tem uma pontuação muito boa, e elas são partidos e campanha, monitoramento, supervisão e os direitos culturais, sociais e econômicos aqui e a mídia. E eu vou passar por eles rapidamente aqui para vocês. Então, na primeira categoria, nós temos no processo eleitoral e pluralismo. Curitiba está na média, para a maior parte. E há algumas questões aqui a enfatizar. Uma delas é que o voto eletrônico, embora seja mais eficiente, e já houve críticas em relação ao tempo para auditoria por partidos de oposição, para terem acesso aos códigos que os desenvolvedores utilizam para colocar essas urnas eletrônicas. Também houve algumas questões em relação ao financiamento das campanhas e alguns buracos nisso que atualmente estão acontecendo. Se vocês olharem a segunda categoria, em relação ao funcionamento do governo local, na verdade, aqui é onde a categoria melhor de Curitiba, realmente, com melhor pontuação. Tem muita informação online da Câmara Municipal, o judiciário local é meritocrático também, nesses casos, na maior parte dos casos, a maior parte dos processos de compra também são feitos por licitação competitiva e ouvidoria, que foi criada legalmente em 2013, mas eu acho que já começou em 2015. Então, na verdade, foi está um pouco antes está um pouco antecipado para ver a eficácia dela, mas nós vamos ver depois. Na terceira categoria, na verdade, o Curitiba tem uma pontuação até média para essa categoria. Na participação política, tem algo muito bom em relação a um aumento em Curitiba, o número das pessoas que participam de partidos políticos nos anos recentes. Em relação ao Brasil todo, teve um aumento da mobilização. E na participação cívica, audiências públicas frequentes em Curitiba, em tudo em relação a planejamento das cidades, até eventos públicos, e há uma série de ONGs sociais também. E, finalmente, na quarta categoria, Curitiba já não tem uma pontuação tão boa aqui. Isso vem, na verdade, de 2 áreas. A primeira é a segurança, que há uma falta de segurança básica. Há muito roubo e houve um aumento, e muito assassinatos, e houve um aumento em 2015. Nós temos ainda defensores públicos que são poucos ainda em Curitiba relativamente, então, por capita, na verdade, está dentre os números mais baixos no Brasil. Em termos da mídia, a estrutura da mídia é um caso muito de que em outras partes do Brasil, os donos da mídia tendem a estar concentrados em poucas mãos, e nós vemos a diversidade de cobertura talvez seja um pouco mais para o lado conservador aqui. Então, esses são os principais achados num nível alto nas 4 categorias. E a questão desse índice era falar sobre os grandes achados e a necessidade de melhora, porque sempre há necessidade de melhora. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Então, uma olhada bem rápida nas áreas-chave que nós diríamos que sejam áreas para melhora, aperfeiçoamento. Eu vou passar por elas rapidamente. Controle da corrupção. Nós vemos que há algumas fraquezas em termos da habilidade de monitorar a corrupção nas legislaturas, a discriminação contra as mulheres e minorias, isso tende a continuar. E muitos deles, tenho de dizer, estão refletidos no Brasil como um todo também. Eu tenho de dizer isso. Acesso à mídia, que tende a favorecer os partidos maiores, em termos de tempo, né, de televisão, de propaganda antes das eleições. Participação cívica, na verdade, Curitiba está
bem nisso, mas há uma falta de dados em relação às ONGs também. E em termos de serviços básicos, ainda há uma falta de distribuição igual. Então, os pobres tendem a não ter acesso a esses serviços, assim como os ricos, especialmente nas áreas de habitação pública e saúde pública. Principalmente, coalizões nos partidos pode ser um pouco complicado e pode ser um pouco confuso para os eleitores também. Então, esses são os principais resultados achados. Eu acho que... Espero que todos vocês possam analisar o relatório melhor no site da atuação, do Instituto Atuação. Então, foi um prazer começar esse novo projeto com atuação para desenvolver essa nova estrutura, e a gente espera que essa estrutura possa ser distribuída e possa ser analisada em outras cidades no Brasil e também em outras cidades internacionalmente. Então, esperamos que esse seja o início de um novo projeto. Muito obrigada.